Boas pessoal, bom dia, aliás já boa tarde aqui em Portugal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E quero hoje fazer um vídeo aqui sobre uma pergunta que foi feita para mim aqui no nosso contato direto, né, pelo nosso WhatsApp. E acho que também pode responder aí também a outras pessoas, tá? Lembrando só rapidamente, temos nossa live domingo às 18h30 de Brasília. E quem está pedindo para a gente voltar a fazer o evento, que muita gente ficou de fora, eu essa semana que vem já vou marcar uma nova data para final de agosto, tá bom? Vamos lá. O Edson, ok? O Edson mandou para nós uma mensagem hoje, vou aproveitar, vou responder aqui. Edson, claro que eu vou falar Edson, existem milhares de Edsons, né? Então não dou aqui o nome da pessoa, a gente não vai saber quem é o Edson, mas o Edson é policial militar e nos perguntou sobre financiamento bancário e como é que isso ficaria. E ele colocou uma questão, e é por isso que eu achei interessante fazer o vídeo, porque eu estou para fazer esse assunto há algum tempo e aproveito para fazer hoje para responder aqui um mito e uma questão muito recorrente, que é o tal dos 10% para os portugueses. Então, o que acontece, pessoal? Muita gente acha, e é falado nos canais aí do YouTube, Instagram e etc., que é possível, quem é português ou tem dupla nacionalidade, é possível conseguir os 10% nos bancos. Mais ou menos, ok? Eu conheço vários portugueses que não estão conseguindo 10%. Tem que dar em média 15%, tá? Ou seja, qual é a diferença? Um brasileiro, só brasileiro, tem que dar em média 30%, e um português ou dupla nacionalidade pode conseguir 15%. 10% depende muito do seu movimento bancário. Normalmente é um português que nasceu aqui, tem empresa aqui, já movimenta o banco há muitos anos, é conhecido na agência, já comprou imóvel, já vendeu, enfim, entendeu? Agora imagina, um brasileiro que também é português, que vem a Portugal de férias, não tem score bancário, não vai conseguir 10%, entende a diferença? Então isso já responde aqui a pergunta do Edson, beleza, Edson? E aí ele pergunta o seguinte: qual é o valor que ele vai precisar, né, para comprar esse imóvel em Portugal? E aí depende muito. Por quê? Porque depende do valor que você quer investir aqui em Portugal. Então vamos imaginar que você quer comprar um apartamento em qualquer parte de Portugal que exista esse apartamento, obviamente, né? Vamos falar de 250 mil euros. Aliás, um ponto importante, já me pediram isso muitas vezes, eu vou passar a fazer, que é pequenas reuniões pelo YouTube para apresentar imóveis de alguns valores. E o primeiro que eu vou fazer, eu vou apresentar imóveis de 150 a 250 mil euros, tá bom? Mais ou menos, tá? Então vamos pegar esse exemplo, 250 mil euros, tá? E é possível você conseguir um excelente T2, um médio T3 em várias cidades de Portugal, inclusive Caldas da Rainha, ok? Nesse momento em carteira nós temos pelo menos 2 T2, um T3 na volta dos 180 a 250 mil euros, tá bom? Então, o que é que você vai precisar para dar de entrada? Em média, 30%. Então, 250 mil euros, você precisaria de entrada 75 mil euros. E já aproveito para responder uma outra pergunta. André, é possível financiar a entrada? Muito difícil. Se você não tem score bancário em Portugal, muito difícil você conseguir financiar a entrada, tá bom? Então, para um apartamento de 250 mil euros, você vai precisar de 75 mil euros. Para um apartamento de 200 mil euros, 60 mil euros, tá? Mais impostos, atenção. Depois você tem que somar aí o IMT, que é o Imposto de Transmissão, que no Brasil eu sempre esqueço do nome, é ITBM, acho que é isso aí, quem souber escreve aqui embaixo. E depois o imposto de selo, que é 0,8, e também tem que somar a escritura, tá? Aqui em volta é a volta dos 600 euros a 1.000 euros por uma escritura. Então, depois existe uma tabela para o IMT, mas é fácil, você vai no Google, coloca IMT simulação, aparece lá uma simulação para você pôr o valor, você põe o valor, tá? Tem uma pequena diferença, se você comprar como residente, você vai pagar ligeiramente mais baixo o imposto. Se você comprar como segunda habitação, você vai pagar ligeiramente mais alto o imposto, tá bom? Então também tem essa situação. O importante frisar, pessoal, é que você tem que considerar os 30% se você é brasileiro, né?
e tem que considerar os impostos, tá? Existe a possibilidade, como houve no Caldas Terrace e outros que nós vendemos, da isenção do IMT, mas são situações muito raras que acontece. Quando acontece eu aviso, quem aproveitou, aproveitou. Por exemplo, o Caldas Terrace, quem comprou no Caldas Terrace, a primeira compra, obviamente, num imóvel de 350 mil, chegou a deixar de pagar aí entre 15 a 20 mil euros só de um imposto, ok? Fora o desconto que na época eu consegui para os clientes, tá? Então, relembrando, 30% sempre para a entrada, no caso aqui do Edson, já respondendo pela situação que ele me relatou aqui, 30%. E se você tiver dupla nacionalidade, depende, porque quando é uma dupla europeia, por exemplo, italiano, brasileiro, em média 20 a 25%, entendeu? Isso depende muito também de algumas variáveis, tá? E eu acho que é isso, acho que está respondendo a pergunta aqui do Edson, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, se você tem alguma questão importante, vamos pegar por tema, tá? O vídeo de hoje, o tema é compra de imóvel, a gente pode falar sobre outros temas, moradia, documentação, etc. Mas hoje, como é compra de imóvel, a dúvida que você tem, deixa aqui embaixo, eu vou responder a sua pergunta num próximo vídeo, tá bom? Aí eu coloco o seu nome só, não se preocupa, não vou falar o nome todo para não divulgar quem são as pessoas, como eu fiz com o Edson, é o Edson, tá bom? Beleza? E então deixa aqui embaixo a sua pergunta e nos encontramos domingo às 18h30, horário de Brasília, tá bom, pessoal? Grande abraço, obrigado, valeu!